A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Queremos iniciar este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus Criador, Redentor e Consolador. E saúdo a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde nós lemos: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Conforme esse versículo, o amor a Deus é a nossa resposta obediente à sua palavra. Que possamos ouvir a palavra que o Senhor nos trouxer e possamos ouvir com disposição de colocá-la em prática em nosso dia a dia. Que Deus abençoe este culto, que Deus fale aos nossos corações e edifique as nossas vidas. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Mais uma vez, obrigada porque podemos ouvi-la em nossas casas. Te pedimos, ó Deus, que também exista em nós uma disposição de obedecê-la, de colocá-la em prática, de viver de acordo com ela. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que possamos praticá-la. Possamos ser servos fiéis, obedientes, que demonstram amor a ti por meio da obediência à tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Sou só um homem e te peço, Senhor, me ajude a ter no que posso ser, que eu tenha valor. Me mostre o caminho e ter direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em tuas mãos. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã.
Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Aqui neste mundo, tu viveste também. Melhor que ninguém, tu provaste que o mal quer vencer sempre o bem. Por isso eu te peço forças para lutar. Eu vou lá chegar se puder enfrentar um dia por vez. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Olá a todos, que bom que nós podemos compartilhar hoje a palavra de Deus. E antes de mais nada, feliz Dia das Mães, às mães. E se você assiste esse culto, e pode ser que você seja um cristão, ou está buscando a Deus, ou algum querido teu mandou um vídeo para você assistir, na esperança de que essa palavra traga algo bom para você. Eu quero ver se eu dou conta dessa expectativa que você tem. E hoje nós temos um texto que narra o Pentecostes fora de Jerusalém, a vinda do Espírito Santo sobre pessoas que não eram judeus e nem estavam em Jerusalém. Então o texto nós encontramos em Atos, capítulo 10, versículos 44 até o 48. E lá diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficassem com eles ainda alguns dias. Então esse texto promove um encontro, ou melhor, Deus promove um encontro, e esse texto narra esse encontro. Pedro em Jope tem uma visão, Cornélio em Cesareia tem uma visão. Duas pessoas. O encontro está marcado, o Espírito Santo conduz os dois. Um para anunciar a palavra de Deus, Jesus Cristo, e o outro para receber a boa notícia do perdão, da reconciliação e salvação que se encontram na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra. Alguns detalhes. Pedro chega lá marcado pelas suas tradições cerimoniais da lei judaica, da sua cultura, com reserva muito fortes aos povos que não eram judeus. Cornélio já era chefe de um pelotão do exército romano, morava na cidade que homenageava o imperador romano, Cesareia, cidade de César. Temente a Deus, porém nunca faria parte do povo de Deus por não ter nascido judeu. São essas duas pessoas. E aí vem a pergunta, né? Como pessoas tão diferentes podem se encontrar numa só fé? Fé não seria algo pessoal, particular, privado? Se assim fosse, a fé cristã já teria deixado de existir. O encontro entre pessoas diferentes, culturas diferentes, são desafios que só podem ser superados com o agir de Deus no poder do Espírito Santo, que nos une, esse poder, em Jesus Cristo para sermos igreja. E eu repito essa frase porque ela é muito importante. O encontro entre pessoas diferentes, com culturas diferentes, são desafios que só podem ser superados com o agir de Deus, no poder do Espírito Santo, que nos une em Jesus Cristo para sermos igreja no mundo todo. A igreja cristã, ela tem uma vocação, um chamado: levar o Evangelho, a boa notícia da parte de Deus para toda a humanidade.
Essa vocação não pode ser negligenciada. Nem Pedro pôde ficar em Jerusalém administrando a igreja de lá. Ele foi chamado e conduzido por Deus e ele teve que, inclusive, rever qual o impacto da fé em Jesus Cristo sobre o seu modo de pensar e agir com relação às pessoas que estavam chegando à fé cristã. Ele teve que rever a maneira como ele pensava a partir da fé em Jesus Cristo. E não foi fácil para Pedro romper o que achava necessário para alguém ser cristão e como Deus agiu na vida de pessoas que ele não estava habituado a conviver. Ele teve que repensar tudo isso. Pois o grande desafio da fé não é só testemunhar de Jesus Cristo, mas viver unidos com Ele e também entre nós. Que Deus quer unir todos debaixo de si, promovendo reconciliação também entre nós. É sem dúvida uma empreitada impossível para nós, mas não para Deus. E Pedro não ficou só preocupado em rever qual a profundidade da obra de Jesus para unir todos debaixo de si, mas também em como convencer os outros cristãos de que era agradável a Deus que agora pessoas de outras culturas ingressassem também na fé em Jesus Cristo e como esta fé deveria ser vivida fora do sempre foi assim. O Evangelho não pode ser propriedade de uma cultura, mas sempre modifica a cultura, cria uma nova cultura, se manifesta em atitudes que superam diferenças culturais e também pessoais. E esse é um desafio para a igreja hoje, para nós como cristãos. O encontro de Pedro e Cornélio se concretiza no louvor ao que Deus fez em Jesus Cristo e faz ainda no poder do Espírito Santo. Agora, apesar de suas diferenças, pertencem ao mesmo Senhor, creem no mesmo Deus e testemunham no poder do mesmo Espírito Santo. A unidade dos cristãos não está na cultura, na opinião pessoal, mas no Deus que se revela em Jesus Cristo como Senhor de toda a humanidade. E esse é o desafio da igreja cristã. Mas não foi só Pedro que teve de rever o impacto da obra de Jesus Cristo por sobre sua cultura e opiniões pessoais. Também Cornélio, tomado pelo Espírito Santo, é inserido na igreja por meio do batismo, o que já era algo diferente da sua cultura romana. Ele agora se sujeita ao ensino apostólico, ele ouve a pregação que Pedro traz. Ele também se sujeita ao testemunho do agir de Deus em seu favor e passa ao desafio de ser acolhido, mas também de acolher e se deixar moldar por esta fé que o integra e o chama a fazer parte de um novo povo, o povo de Deus, que não é judeu nem romano. Que os valores do reino de Deus devem ser princípios para seu viver e agir, inclusive na sua postura frente às tropas que comandava, e como poderia manter a ordem no império sem negar o amor e a misericórdia de Deus. Isso não deve ter sido fácil também para Cornélio. O Evangelho modifica estruturas. Mas vamos trazer o texto mais perto de nós. O desafio de ser comunidade de fé, apesar de nossas diferenças, o desafio de viver obediente a Jesus Cristo e manifestar sua vontade na convivência da comunidade de fé, só pode ser superado no amor de Jesus Cristo que se coloca por sobre todos. E para isso acontecer, devemos ter uma palavra clara diante de nós: adiáforo. Essa palavra significa algo de menor importância, algo secundário, sem necessidade de ser observado. Os estoicos já usavam essa palavra. Quando um costume ou opinião se colocam acima da vontade de Deus, ou se colocam como condições para a nossa comunhão, e a fé em Jesus Cristo fica abaixo dessa vontade, nós estamos destruindo a igreja de Jesus Cristo. Quando o que eu penso, ou quando eu exijo algo que não é o Evangelho, acima do Evangelho, a gente perde a igreja. Quando algo ocupa o lugar de Cristo na nossa vida de fé, e principalmente na vida comunitária da igreja, perdemos a essência e a relevância da igreja para nós e para os outros também. E eu quero citar aqui para vocês alguns exemplos. O batismo deve ser com muita água, por imersão, dentro de uma piscina ou um rio, ou deve ser por aspersão, com pouca água, como a gente faz na nossa igreja?
Denominações cristãs se dividem quanto ao assunto. É isso o principal do batismo? O altar deve ter flores e velas ou não deve ter? Isso realmente é o que nos une e nos faz ter um culto a Deus? A oração comunitária deve ser sentados ou de pés? É isso que determina a nossa oração? No louvor devemos bater palmas ou devemos só cantar sem se mexer? É isso que nos une em louvor? Se a cruz no altar deve ter o Cristo crucificado ou não deve? A obra de Jesus não foi completa? Morte e ressurreição? Se representamos sua obra de uma ou de outra forma, morto pelos nossos pecados, ou então a cruz vazia, ressurreto por nossa esperança, é isso que separa a obra completa de Jesus Cristo que ele realizou por nós? Isso são alguns exemplos de coisas adiáforas que trazem divisões, mágoas e ressentimentos entre os cristãos no encontro comunitário. Mas adiáforos ocupam também um lugar errado na vida entre cristãos fora do culto também. Se a pessoa tem uma opinião política diferente da minha, se o outro cristão é alegre demais ou tímido demais, nós queremos que ele seja do jeito que nos agrade. Se ele tem uma tatuagem, eu corto o cabelo diferente do meu gosto, ou se não tem tatuagem e corta o cabelo sempre igual. Enfim, o desafio de ser comunidade cristã está em viver daquele que nos une e não de modos e costumes que não ofendem a Jesus Cristo. Se um costume não ofende a fé, ele pode ser mantido. Se ele atrapalha a fé, ele deve ser mudado. Claro que nós necessitamos de ordem no culto, necessitamos de ordem na vida, mas a pergunta é se há entre nós o amor de Cristo que nos una ao ponto de convivermos em nossas diferenças a partir desse amor. Tem costumes que contradizem a fé, valores que contradizem a fé. Essas não são adiáforas, não são secundárias. Atrapalha a comunhão, pessoas adúlteras que não querem viver uma vida em obediência a Cristo, mesmo que seja culturalmente aceito. Não podemos enganar ou agir de má fé, mesmo que seja culturalmente aceito. O que eu quero deixar claro hoje aqui é que Cristo nos coloca juntos para sermos transformados por seu amor e por sua palavra e no seu amor que damos uns aos outros. No perdão e reconciliação concretos, quando ofendemos ou somos ofendidos, na busca de agradar o outro no amor de Cristo. Ali a nossa comunhão se concretiza. Mas ainda mais, nossa comunhão deve sempre se colocar a serviço do Evangelho, para que esta comunhão me transforme e transforme o outro para a vida eterna, a partir do agir e da palavra de nosso Jesus Cristo. Pedro percebeu que apesar das diferenças culturais e pessoais, o mesmo Deus iria conduzir a vida de Cornélio, assim como Deus lhe conduziu a aceitar e reconhecer a fé deste para o louvor de Deus. Que a comunhão cristã seja centrada em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus o Pai. Que Deus nos ajude a sabermos distinguir o que é uma questão secundária e adiáfora, que pode estar sendo colocada acima de Cristo e por isso atrapalha a nossa vida comunitária, se é uma questão cultural ou se é uma questão da palavra de Deus que nos traz orientação. A palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, precisa estar acima de qualquer cultura, costume ou modo e deve transformar esse para que nós sejamos preparados para a vida eterna e que o nosso Deus seja glorificado por nossa comunhão que temos com Ele e entre nós também como igreja. Não deixe que coisas secundárias atrapalhem a verdadeira e boa comunhão que Cristo faz entre nós e conosco em Jesus Cristo. Amém. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus,
Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu te convido para a oração. Amado e bondoso Deus, nós te damos graças porque Tu és o Senhor vivo, Tu, Jesus, és o Senhor ressuscitado e que ages entre nós por meio do Teu Santo Espírito. Dá-nos, durante esta semana, o Teu Santo Espírito que nos conforta em horas difíceis, que nos anima em nossas lutas, que nos anima também para darmos testemunho da nossa fé em palavras, em gestos, na forma em que vivemos, em que agimos com o nosso próximo. Fortalece as pessoas cansadas. Muitos estamos cansados com essa longa pandemia. Queremos te agradecer por tuas bênçãos que também tens nos dado a cada dia, pelas frutas generosas no pomar neste outono, pela roupa quente que temos para nos vestir, pelo consolo às pessoas entristecidas e enlutadas que Tu tens nos dado. Nós te agradecemos, sobretudo, por Tua boa palavra, que novamente hoje ouvimos ao participar deste culto. Dá-nos o sentimento de que pertencemos ao Teu corpo, ao corpo de Cristo, à Tua igreja, mesmo espalhados por muitos lugares diferentes. Abençoa a nova semana, abençoa também as crianças e os professores e os funcionários das escolas pela alegria do reencontro na educação, que possa ser um período novo, abençoado por Ti. Tudo mais que nós temos a pedir, nós incluímos na oração que Jesus nos ensinou a orarmos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez foi um prazer estar na tua companhia. Eu desejo que Deus te guarde com muito carinho, com muito amor, que Deus te abençoe, que Deus te dê a sua paz e que você possa servir ao Senhor com muita alegria. Fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar. Dá-nos tua força, vem revigorar o espírito da criatividade,
força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade aos sofridos que essa sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, para que alcance a justiça e a liberdade da vida nova baseada no amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir. Vivifica o nosso alento nessa hora, dá-nos dons, carismas para prosseguir. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Dá clareza para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz que indica o alvo certo nessa estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem